Que é o sistema? Uma TV paga, um ladrão e uma justiça de amigos. Por que é tão difícil do governo brasileiro fazer acordo com o governo dos Estados Unidos? O que está por trás desse imbróglio? Vamos assistir o vídeo e você vai entender. Já deixa um like e um comentário, compartilha, ajuda o canal e eu agradeço muito. Valeu! Janus, em sua visão política, Lula teria chance de se reeleger em 2026? Olha, Lula sai do poder se Lula quiser. O aparato que Lula montou no governo, ele ganha qualquer eleição, ele não precisa nem ter muito voto. Por quê? Porque ele montou um sistema de perseguir pessoas, os adversários políticos, todos que for adversário de Lula, são perseguidos no Brasil. Ele é protegido pelo sistema. Você acha que ele tem alguém que auxilia ele nessa caminhada? Peças importantes? Bastante. Para começar, o Supremo Tribunal Federal protege o Lula e persegue o pessoal da direita. Isso é uma verdade no Brasil. Na sua visão, por que Lula consegue ter um controle político ao invés de Bolsonaro, que tinha muita dificuldade em suas decisões, em tomar de decisões no governo? Para começar, eu vou tentar te explicar da seguinte forma. O Bolsonaro, ele era péssimo em aliança. Ele não fez as alianças como o Lula faz, né? O Lula pegou, fez um sistema de pôr amigos nos departamentos, nos cabeças das coisas que governam o Brasil. O Bolsonaro não fez isso. O Lula está muito na frente, que ele pôs amigos por todo canto para proteger o governo dele. Acredita que Bolsonaro de fato planejou um golpe? Olha, isso é uma opinião pessoal minha. Eu acredito que Bolsonaro conversou com autoridades sobre isso, dadas as perseguição durante o governo dele. Porque você tem uma ideia, durante o governo do Bolsonaro, toda semana, todo mês tinha perseguição do STF. Era coisas impedindo Bolsonaro fazer isso, fazer aquilo, e ele se irritava. As alianças do Bolsonaro não foram alianças boas para enfrentar o governo Lula. Então ele já houve uma perseguição no governo dele. E nessa coisa da eleição, ele foi proibido na eleição, o STF, através de Alexandre de Moraes, outras autoridades, e ele se irritou muito e houve conversa de pessoas próximas dele, eu acredito dessa forma. Mas logo o Bolsonaro percebeu que essa coisa de dar o tal golpe era uma furada, porque não tinha como ele fazer isso. Você falou em perseguição, né? Existe mesmo, de fato, que muitas pessoas falam, né, que o STF persegue a direita aqui no Brasil. Isso existe e existe essa proteção ao Lula? Não tenha dúvida, é grande. No Brasil, nós vivemos um relativismo que as autoridades no Brasil, a maioria delas colocada por próprio governo Lula no passado e o sistema que foi feito, persegue qualquer presidente até hoje e no futuro, no mesmo sistema que está, se ele for contra a esquerda, ele será perseguido. No Brasil, nós vivemos uma democracia relativa, onde para o pessoal da esquerda é um país super democrático. Mas quem é político da direita é perseguido no Brasil, desde que ele se destaque. Nicolas Ferreira, outros aí, é só começar a se destacar, os filhos do Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, o governador Caiado de Goiás, qualquer um que se destacar, o sistema do governo Lula vai perseguir o cara imediatamente. Sobre o tarifaço, como você enxerga esse tarifaço do Trump e por que ele fez isso? O objetivo do governo Trump com o tarifaço é fazer que os sistemas de ditadura recuar. O tarifaço do Trump tem várias facetas, né? Para nós que estamos aqui na ponta, para o cidadão comum, ele entende as narrativas da esquerda, fala para ele a televisão que a taxação vai encarecer o Brasil e de fato vai encarecer muito para o povo brasileiro. Isso é um ponto. Tem outro lado. Porque as políticas do governo Lula, as trapaças desse governo, os desmandos, os gastos, as roubalheiras, as coisas erradas no governo, tem um lado das políticas externas. O governo Lula é o principal causador disso, na minha visão. O custo Lula para o Brasil é um desastre, é uma tragédia. Porém, não é só financeiro, o custo político dele. Porque Lula queria mexer na desdolarização, fazer uma moeda aqui na América Latina. Qual é a ideia do Lula, a meu ver? Imagina você, cidadão que está me ouvindo. Você é um país que cria uma moeda.
Agora, para negociar nos países da América Latina aqui, na China, nesses países, uma moeda forte. O cara que tem essa ideia, criar uma moeda que vai concorrer com o dólar, vai fazer aqui o jogo político dos países melhor do que o dólar. Esse país que faz isso e tem essa credibilidade, ele se torna, dentro de pouco tempo, uma referência no mundo, o país mais rico do mundo, vai tomar o lugar dos Estados Unidos. Então, a ideia do Lula é uma ideia, assim, esplendorosa do ponto de vista da esquerda, de querer surrupiar a economia americana. E mexer no dólar americano, os americanos não aceitam, o governo Trump. Isso aí, gente, é pior do que uma guerra. O dólar americano, eles fizeram isso há 250 anos atrás. E não vai ser Lula chegar agora, um governo atrapalhado, querer bagunçar as economias americanas, é inaceitável. Dos BRICS e, particularmente, a menção a uma criação de uma moeda, de uma outra forma de trocas comerciais que não seja lastreada no dólar. Interesse, isso é verdade. Nós temos interesse de criar uma moeda de comércio entre os outros países, que eu não controlo, que tem a máquina de produzir o dólar são os Estados Unidos, não nós. Eu não controlo. Que deu a máquina de produzir o dólar são os Estados Unidos, não nós. Do ponto de vista político internacional, os americanos não vão aceitar isso de forma alguma. Se tiver que fazer uma terceira guerra mundial, eles fazem. E Lula não tem crédito, gente. Ele está desgastado. O custo Lula para o Brasil é um desastre para os brasileiros. As pessoas estão se perguntando por que o roubo do INSS caiu no esquecimento. Por quê? Olha por quê. Veja bem, o irmão do Lula, o principal personagem é o Frei Chico, irmão do Lula, que nem investigado tá. Aí é uma prova que a esquerda é protegida. No Brasil, hoje em dia, as autoridades políticas, o que acontece? Tem dois lados. Hoje a democracia no Brasil é uma democracia relativa. Os políticos de esquerda, eles roubam, faz sacanagem, trapaça as mídias, a Globo, o governo, tudo. Eles abafam. Roubaram o INSS, os aposentados, o maior escândalo da história. Roubaram os velhinhos, pessoas deficientes. Frei Chico é irmão do Lula. Nem investigado tá. Aí já criaram as narrativas que o governo Lula é bom. A própria justiça, que é o STF, fez acordo com o governo para devolver dinheiro dos brasileiros. Legalizaram no Brasil um outro roubo, que é devolver o dinheiro de quem foi roubado com o dinheiro do povo, da União. Enquanto os verdadeiros bandidos do INSS estão soltos e as televisões não falam mais. A Globo, muita gente no Brasil diz que ela ganha um Pix. O governo brasileiro paga para muita gente. Na minha opinião, muita gente ganha na caladinha do governo. Essa é uma opinião minha. Porque ninguém trabalha de graça, autoridade nenhuma. Então, se o governo Lula tem um monte de gente protegendo, cabeças por aí, essas pessoas estão ganhando. Uns pode ser dinheiro, mesmo dinheiro vivo, e outros pode ser outras coisas. De graça ninguém trabalha. Porque o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos é o mais difícil entre os países que existem. Primeiro, as políticas externas do Brasil. O Brasil nunca se aproximou dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, não tem embaixador dos Estados Unidos aqui. O governo sempre criticou os Estados Unidos. Lula vem alfinetando isso aí de muitos anos. As economias americanas, conversa, distanciamento. O Lula preferiu se aproximar mais de ditadores, da China, da Rússia. Tem o petróleo envolvido, tem petróleo, está comprando petróleo da Rússia. O Lula colocou as cores da bandeira da Ucrânia, as cores da Rússia. Os navios iranianos tiveram aqui no Brasil. Tudo isso é uma conjuntura de muitas coisas na postura do governo Lula, se aliando mais aos inimigos dos Estados Unidos, que nem ficando contra Israel na guerra, perseguindo, estando do lado dos iranianos, ajudando os terroristas, o Hamas. Todas essas coisas aí que foi uma escolha da esquerda, as narrativas que eles são a democracia. E também as perseguições às mídias digitais, às redes sociais. Para você ter uma ideia, dentro de pouco tempo, as empresas Rambo, que é do governo americano, teve que ir embora do Brasil por perseguição do STF.
O próprio X de Elon Musk foi multado aqui, perseguição. Moraes tem a ver com a justiça do Brasil. Moraes mandou boas em solo americano, multar gente, derrubar perfil de pessoas em solo americano. Tem cabimento? Todas essas coisas, esse contexto, dificulta acordos com o governo brasileiro, que envolve também o Bolsonaro, essa perseguição que Bolsonaro sofre, e nessa pauta ele tem interesse em negociar tudo isso, e até os presos do 8 de janeiro, porque, imagina você, os verdadeiros bandidos do Brasil já estão todos soltos. Os maiores bandidos estão soltos. Aqui não se prende nada. O Frei Chico, cadê que tá de tornozeleiro? O irmão de Lula. As pessoas roubam do governo da esquerda ao monte. O Dilma Rousseff era assaltante de banco. Os bandidos do Brasil estão todos soltos. Agora, esses presos do 8 de janeiro, eles erraram, sem dúvida. Agora, velhinho com 70, 80 anos, ganhando 15 anos de cadeia, Moraes aplicando aí penas pesadas, quebrando a Constituição. Moraes é que nem um carro que saiu da estrada. Então ele tá quase desgovernado. Constituição no Brasil para as autoridades. E quando eu falo aqui Moraes, não é só Moraes. Pelo Trump, olha para cá, ele responsabiliza o governo aqui pelas coisas que tá acontecendo. Imagina você, uma velhinha de 70, 80 anos que estava na manifestação. Muitas delas não sabiam nem o que estava fazendo, estão presas, ganhando prisão de 15, 17 anos. A mulher do batom, Débora Rodrigues, passou o batom na estrada, perdeu o mané. 17 anos de cadeia para uma mulher, mãe de criança. Ela tem que ter uma pena, mas não desse jeito. Então, o Alexandre de Moraes, ele extrapolou todos os limites possíveis, né? Os juristas criticam o cara, até de esquerda mesmo. Então, o Brasil saiu da estrada no termo jurídico, a insegurança jurídica no Brasil. Tudo isso dificulta um acordo com o Brasil. O objetivo do governo Trump com o tarifaço é fazer que os sistemas de ditadura recuar.